O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Quero considerar o editorial deste domingo como parte da mensagem que Deus colocou no nosso coração. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção final. O cristão nascido de novo é membro do corpo de Cristo e não apenas de uma denominação. Como tal, como membro do corpo de Cristo, é que ele é templo do Espírito Santo. O Espírito de Cristo habita em nós e nós habitaremos com Cristo para todo sempre no arrebatamento da igreja. Terceiro ponto nesse editorial: a nossa moral será cristã, a nossa fé bíblica e a nossa ética social. Quarto e último ponto, à guisa de conclusões: membros do corpo de Cristo não devem se deixar poluir pela sensualidade nem pela pornografia. Nós vamos analisar 1 Coríntios capítulo 3, queremos olhar o capítulo todo como contexto para o texto que foi lido pelo presbítero Roberto com todos nós. O cerne da mensagem está nos versículos de 10 a 17. Como você mesmo pode perceber, particularmente nos versículos 16 e 17. Quando a gente faz um estudo de um texto da Palavra de Deus, nós olhamos a incidência das ênfases do próprio Espírito Santo através do autor sagrado. E procuramos descobrir qual é o cerne daquela perícope, daquele texto em torno do qual um assunto é desenvolvido. Gostaria de analisar esse texto e dizer que os tradutores da Sociedade Bíblica costumam colocar um título que não está na Bíblia, mas é um título que ajuda você a entender do que trata cada parte desse capítulo. A primeira parte, que vai do versículos de 1 a 9, Paulo está falando das dissensões que demonstram falta de espiritualidade na igreja. No segmento de 10 a 17, ele está falando da responsabilidade dos que ensinam, dos que estão edificando espiritualmente as pessoas sobre um fundamento que foi lançado por outro. E o apóstolo Paulo diz com todas as letras: eu lancei o fundamento. E este fundamento é Cristo. E ele vai um pouquinho mais especificamente tratar desse assunto quando, em Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20, ele vai dizer que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, cujo nome dava autenticidade e credibilidade aos livros do Novo Testamento, e o fundamento dos profetas, cujo nome dava credibilidade e autenticidade aos livros do Antigo Testamento. Então, o fundamento é Cristo e a expressão de ensino, Antigo e Novo Testamento, a Bíblia Sagrada. Por isso, a fé reformada, que é cristocêntrica, ela adota uma declaração que faz parte da história da doutrina da nossa fé reformada. Ou seja, nós cremos e aceitamos a Bíblia como palavra de Deus.
e como única regra infalível de fé e de prática. Aceitamos a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, como regra de fé, doutrina e de prática, ética, comportamento, atitude cristã. A parte final, os versículos que estamos concentrando, diz que a sabedoria humana não ajuda muito a espiritualidade. Quem já está cheio de si mesmo não tem espaço para a plenitude do Espírito Santo. Quantas vezes a pessoa, ela só quer escutar o eco da própria voz. Ela quer fazer o que vem na cabeça dela. É isso que é o certo. Qualquer outra pessoa que quiser pensar diferente, a tendência seria eliminar. Então, notemos bem, a palavra de Deus está nos ajudando. O apóstolo Paulo lida com 3 figuras aqui para descrever a igreja. Primeiro, ele vê a igreja como família. A igreja como família. Deus é Pai, Jesus Cristo é nosso irmão mais velho, nosso Deus. Nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo. Se com Ele nós sofremos, para que com Ele também sejamos glorificados. Esta é a visão de igreja como família de Deus. E nessa família de Deus nós buscamos a maturidade espiritual. Nós não queremos ser imaturos como crianças, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, nós crescemos em tudo, naquele que é a cabeça e o cabeça, Jesus Cristo. Então é importante nós firmarmos estas convicções. A segunda figura, ele vê a igreja como um campo de trabalho, cujo alvo é quantidade e solidez. Então ele diz que lançou o fundamento e outro edifica sobre ele. Cada um veja como edifica. A terceira figura é olhar a igreja como sendo o santuário do Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo. Nós às vezes pensamos que a igreja é corpo do Senhor Jesus, mas é também o lugar onde o Espírito Santo habita. Bíblica e teologicamente, o Espírito Santo foi dado à igreja no dia de Pentecostes. O cristão, quando ele confessa a Jesus Cristo e é recebido e inserido no corpo de Cristo, ele tem o Espírito Santo. Se você fizer a leitura da introdução, você vai perceber. Embora logo no início tenha lá 1 Coríntios 12, 36b, não, é 3b, pode cortar aqueles 6 ali. Onde está absolutamente claro que ninguém pode dizer Senhor Jesus a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, o batismo com o Espírito Santo é que promove em nós a regeneração, a conversão. E nós somos declarados justos. Está um pouquinho teológico demais, mas não faz mal. Esse texto nos fala também que há pessoas imaturas na igreja ao ponto de seguir a seres humanos ao invés de seguir a Cristo. Fala de não poder dar alimento sólido, leite vos dei a beber. Pessoas que assustam quando o conteúdo é um pouquinho mais profundo.
O templo do Espírito Santo é onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são honrados e glorificados. E o propósito do Espírito Santo ser o grande ensinador, o mestre, aquele que nos guia, aquele que nos faz lembrar, é para que nós tenhamos qualidade espiritual. Você é crente de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Você não é crente de pastor, não. Examinemos cada aspecto deste. A igreja é a família de Deus. No encontro de casais com Cristo, além de dizer tudo posso naquele que me fortalece, e é verdade, nós também dizemos, você precisa fazer parte da família de Deus. Você precisa fazer parte da família de Deus. Como é que eu posso ser parte da família de Deus? Crendo, confessando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Senhor da sua vida e mestre que ensina os seus conhecimentos através do Espírito Santo. Você precisa trabalhar bem na igreja e precisa tratar bem aqueles com os quais você vai passar a eternidade. Você deve cumprir a lei áurea, fazei aos outros, quem sabe o resto, aquilo que quereis que os outros vos façam. Se eu quero ser bem tratado, o que eu tenho que fazer? Tratar bem. Se eu trato sempre de uma forma ácida, pode estar certo de uma coisa, quando ficar velho, vamos terminar conversando com os botões do pijama. Nem família quer ver você por perto. Fazei aos outros aquilo que quereis que os outros vos façam. Na igreja convivem pelo menos 3 tipos ou categorias de pessoas. Primeiro, tem joio no meio do trigo. Nós temos na igreja o homem natural aqui, não cogita das coisas do Espírito. Isso aqui é um grupo de convivência. Não entende nem alcança as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente, lhe parecem até loucura. Uma segunda categoria são os crentes, são crentes mesmo, mas são carnais. São carnais só porque são pecadores, não, pecadores somos todos nós. Começando com o pastor da igreja. Nós vivemos pela graça, pela misericórdia e pelo perdão de Deus a cada dia. É que a gente não lembra a Escritura na hora que precisa lembrar. As tuas misericórdias, Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos. As tuas misericórdias, Senhor, não têm fim. Senhor, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas daqui a pouquinho eu vou dizer a você o que é crente carnal. Terceiro tipo são os crentes espirituais. Eles se acham sempre melhores do que os outros. São super crentes e dono da consciência dos outros. Se você deixar, ele diz para você o que você deve pensar e como você deve falar. Pensam que pode julgar todo mundo, passar a régua em todo mundo.
Ainda diz o seguinte: está na palavra, nós não somos julgados por ninguém, nem ensinados por ninguém. Eu só aceito o ensino direto, eu tenho revelação direta. Meus irmãos, lidar com gente assim é uma encrenca. Eu me lembro nos Estados Unidos, lá na cidade de Dayton, onde passei 5 semanas pregando numa igreja, um período de férias, a convite deles. E aí, pela altura da 3ª semana, veio uma irmã que participava muito do movimento pentecostal dentro de uma igreja histórica, carismática, e veio, disse assim: reverendo, o senhor me falou que o senhor precisa ir aqui perto, numa cidade onde eu moro, para conhecer e encontrar-se com um homem de Deus que está lá. O senhor aceita a palavra de Deus? Eu disse: a palavra de Deus eu aceito, minha irmã. A palavra de Deus eu aceito. Preste bem atenção. Ele disse: pois bem, então eu venho buscar o senhor aqui no meio da semana. Por favor, fale com o pastor da igreja. Nós estamos na casa da família Cook. E você poderá me dizer, claro, com antecedência, passar por lá e nós vamos lá encontrar com esse homem de Deus. Por que não? Passou aquela semana, veio o domingo, passou a semana, veio o último domingo que eu estaria pregando lá. Preguei. E para a surpresa minha, lá vem a mulher. Tac, 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 tac. Quando ela chegou para cumprimentar o pastor, eu cumprimentei segurando com as 2 mãos a mão dela. E disse: minha irmã, estou viajando na terça-feira, de maneira que se é para ir conhecer esse homem de Deus, tem que ser amanhã ou hoje à tarde. Ela disse assim: desculpe, ele já foi embora. Você está acompanhando? Eu disse: minha irmã, você não brinque com o homem de Deus. Você está zombando de Deus. E dei uma carraspana na mulher em bom inglês, mas com a têmpera de brasileiro. A mulher saiu vendendo azeite. Você diz: pastor, não pode fazer isso. Muito obrigado por sua ajuda. Você é mais espiritual do que eu, graças a Deus. Mas o fato é que quando nós terminamos de cumprimentar os crentes e chegamos lá para tirar a toga pastoral, o pastor me deu um abraço que é difícil o americano dar abraço do jeito que ele deu. E disse: muito obrigado, colegas. O que eu fiz? Esta mulher vive, ele usou o termo infernizando a vida da equipe pastoral aqui. E ele era o pastor sênior, o pastor-chefe. Ela é muito rica e acha que é dona da igreja e manda em todo mundo. O senhor fez muito bem ter falado. Ninguém teve coragem de falar isso. Porque gente que acha que é muito importante e tem muito dinheiro, manda nos outros. Compra os outros. Eu disse: minha irmã, você está enganada com a cor da chita. Super crentes têm contato direto e querem mandar na sua consciência. Acorde, meu irmão. Há crentes maduros e equilibrados. Louvado seja Deus por isso. São conciliadores, pacificadores. Se tem um problema, eles estão do lado da solução. Graças a Deus. Esse é o tipo de gente que tem maturidade até para ser presbítero. E muitos são. Nós temos um conselho maduro, graças a Deus. Mas há crentes imaturos. Há crentes fortes na fé e há crentes fracos na fé. E Paulo fala sobre esses fracos na fé, lá em Romanos 14, de 1 a 12. Eles se escandalizam por qualquer coisa.
come legumes, não aceita comer uma carne. Sei lá se essa carne foi sacrificada a ídolos. Eu nem toco nisso. Mas, reverendo, tem isso mesmo? Eu sou novo aqui na igreja, estou visitando hoje. Eu disse, pois é bom você ficar sabendo. Queremos, à luz desse contexto aí, e no fato de que nós somos santuários do Espírito Santo de Deus, dizer que a imaturidade e a carnalidade dos crentes chamados carnais era resultado pelo menos de dois fatores. O primeiro deles é que eles eram imaturos porque não tinham fome e sede da palavra de Deus. É gente que durante a exposição da palavra de Deus está lendo o editorial do boletim. O pastor mandou. Certa mãe tinha um filho adolescente que ela não conseguia segurá-lo para aconselhar. Família muito pobre. Aí começava a ficar, mãe, saía. Você deve conhecer esse filme. Uma casa simples, de chão batido. Uma coluna no meio, de madeira. A mãe começou a falar e o menino baixou a cabeça. Ficou quietinho. E ela aproveitou. E falou tudo que ela podia de aconselhamento. E ele está quietinho ali. Ela aproveitou mais. Quase 40 minutos depois, ela escutou assim, 200. Eu disse, 200 o quê, meu filho? 200 formiguinhas que entraram nesse buraquinho aqui. Então tem crente que usa e escuta a mensagem contando formigas. São membros da organização, mas não do organismo. Estão na igreja, mas não necessariamente em Cristo. Crente imaturo sofre de raquitismo espiritual. Não podem receber uma mensagem mais sólida e direta. Leite é alimento para criança. O único animal adulto que fica bebendo leite depois de adulto é o homem. Os animais não bebem leite depois de adulto. Pois tem muito crente que precisa de leite. E não só Paulo, mas também Pedro fala de um leite genuíno, não falsificado. Paulo diz, não podíais suportar um alimento sólido, que é bom para adulto, para gente madura, para crente espiritual. Você diz, é para mim, graças a Deus, por isso que você está atento assim. Em segundo lugar, queremos destacar que imaturidade é consequência de relacionamentos mal orientados. Você anda ouvindo e conversando com as pessoas erradas. Paulo diz, não é assim que sois carnais, andando segundo o ser humano, segundo a carne. E ele diz aos cristãos de Coríntios, que isso? Cristo está dividido? Como é que eu ouço um dizer, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e um outro grupinho muito espiritual, eu não sou de ninguém dessa gente, eu sou espiritual, sou super crente, eu sou de Cristo, eu tenho ligação direta. Ser carnal é andar segundo o homem, ao invés de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quase sempre a pessoa está procurando esconder algum pecado na vida dele que não foi nem confessado nem abandonado. Ou você arrepende agora ou vai enfrentar o juízo divino. E nós vamos tocar nisso antes de encerrar.
Porventura Paulo, Pedro, Apolo foram crucificados em favor de vós, crentes de Corinto. Fostes batizados em nome de Paulo, de Pedro ou de Apolo? O apóstolo Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade, onde ele ensina que o cristão na igreja, ligado no corpo, ele é santuário do Espírito Santo. Separado do corpo, ele não tem vida. Pergunte a qualquer médico, se você cortar um membro e deixá-lo separado do corpo por um certo período de horas, depois não tem jeito dele ser reenxertado. O fundamento da nossa fé é um só. É Jesus Cristo. O ensino na nossa igreja é o ensino dos apóstolos e dos profetas. É palavra de Deus. Construímos sobre este fundamento, neste campo, usando diferentes materiais. Se você já prestou atenção na leitura, você sabe disso. Usando o melhor, ouro, metal purificado. Prata, que também passa pelo cadinho para ser prata de boa qualidade. Pedras preciosas, madeira, feno, palha. Diferente estilo de material com que você constrói e se trabalha na igreja. Manifesta se tornará a obra de cada um. O dia do juízo o demonstrará. Você pode olhar que a palavra dia na sua Bíblia está com D maiúsculo. É o dia do juízo, vai demonstrar qual seja a obra de cada um. Se a obra de cada um permanecer, ele receberá, além da salvação, o galardão. As obras são para galardão. A salvação é exclusivamente pela graça e pelos méritos de Jesus Cristo. Mas se a obra se queimar, se desfizer, se tornar pó, madeira, palha, feno, queimou, vai embora. Ouro, pratas, queima, derrete, mas fica por aí. Não vai significar nada, porque você fez com a melhor qualidade e melhor intenção, mas na verdade não foi para a glória de Deus, foi para a sua glória. Se a obra se queimar e se desfizer, ele será salvo pela graça, mediante a fé depositada em Cristo. E ele será salvo como que pelo fogo. O profeta Ezequiel foi tirado, carregado pelos cabelos e levado até Jerusalém para espiar e ver o que estava acontecendo na casa do Senhor. Imagine o profeta de Deus olhando numa reunião lá e ele ia pela grita assim, meu Deus, o que estão fazendo aqui? Imoralidade. Eu penso que esse ser salvo pelo fogo é mais ou menos isso. Pegar pelo cabelo, se tiver cabelo, coitado dos carecas. Não é isso mesmo? Mas o Senhor vai dar o jeito dele. Eu estou caminhando para lá. Então, meus irmãos,
Não sabeis vós que sois o santuário do Espírito Santo de Deus? Que o Espírito Santo de Deus habita em vós e que não sois de vós mesmos. É por isso que a introdução editorial termina citando Charles Foucault. Diz: não me pertenço mais. Seja qual for o teu chamado, eu aceito e dou graças. E que em minha vida seja sempre feita a tua vontade, e nada mais pedirei além disso. Sim, meus irmãos, os 2 últimos versículos. Sois santuário de Deus. O 17. Se alguém destruir o seu próprio corpo, que é santuário de Deus, Deus o destruirá. É por isso que o suicida perde a salvação. E você que também está destruindo o santuário de Deus devagarzinho, através de drogas, através de cigarro, através de descontrole da bebida, através de excesso de remédios. Você que não deixa o seu corpo, o templo do Espírito Santo, nem descansar as horas que ele precisa. Você é um workaholic. Você é um viciado em trabalho. Cuidado, meu irmão. Cuide bem do seu corpo. Ele vai ser ressuscitado no último dia. E se estiver vivo, ele vai ser transformado. E vai ser elevado até onde Jesus está. E estaremos para sempre com o Senhor. Aí, nós nos tornamos um só corpo com Ele. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nós vamos nos tornar um só corpo com o Senhor Jesus. Não queira ser deixado para trás no dia do arrebatamento. Aquele pecado que fica acicatando a sua consciência e que você fica maltratando os outros para tentar se justificar do seu pecado, abandone-o antes que ele o mate. Encontre o lugar do arrependimento aos pés da cruz de Cristo. Deixa cair pelo menos uma gota de sangue do Calvário sobre você espiritualmente, purificá-lo de todo pecado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos prepare não apenas para comungar, mas para viver em comunhão e em amor uns com os outros. Nós podemos discordar uns dos outros, concordemente. Que Deus nos ajude. Thank you.